Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, para lermos a palavra de Deus, mais uma vez, no estudo que estamos fazendo sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia, que nos revelam com exatidão o período profético que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Esse versículo aqui fala o local, diz o local onde João estava quando ele escreveu esta carta. Verso 9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. Amém. Eterno Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos mais uma vez a bênção de estarmos ao redor da Tua mesa. Vem Tu mesmo partir este pão e conceder a cada um de nós a bênção, a porção que necessitamos, seja para edificação, para consolação, para exortação, para aperfeiçoamento da nossa vida espiritual na Tua presença. Dá esta bênção, alimenta-nos com este maná que cai do céu. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos então dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma introdução no domingo passado, mostrando alguns aspectos do assunto que nós estamos focalizando, que é as 7 cartas, alguns aspectos que circundam as 7 cartas. Portanto, nós vimos ali, pediria o Rodrigo para colocar aquele slide da figueira. Nós vimos ali que no projeto de Deus, no plano de Deus, você pode até passar esse outro que você passou aí da eternidade. Nós vimos aqui, eu sei que tem gente que está vindo aqui hoje pela primeira vez, temos gente nova aqui, isso é uma bênção, né? Nós estudamos aqui mostrando onde é que nós estamos na história. Em primeiro lugar, nós mostramos onde é que a humanidade está, a história da humanidade ocupa no projeto de Deus, ou no plano de Deus. Então nós colocamos esse cartaz aqui, que é um cartaz muito informativo, porque ele fala sobre a eternidade. A eternidade é, portanto, o tempo de Deus. Seria até incorreto dizer tempo de Deus, que para Deus não tem tempo, porque Deus não envelhece. Deus não fica de cabelo branco, de barba comprida, nem nada disso, porque o tempo para Deus não existe. Além do mais, Deus não é matéria. O que envelhece é matéria, não é? Mas Deus não é matéria, Deus é espírito. O espírito não envelhece. De modo que Deus é espírito e importa que os seus adoradores, que somos nós aqui, o adorem em espírito e em quê? Em verdade. Então, o que nós estamos trazendo para a igreja aqui é uma palavra que é verdade. As 7 cartas são um assunto que é verdade. Então, o Senhor nos passa o que Ele é. Ele é a verdade. Então, nós aprendemos aqui o que é verdade. Por exemplo, existe só uma fórmula para a água, não é isso? Qual a fórmula da água? H2O, não é isso? 2 hidrogênios e um oxigênio. Essa é a fórmula da água. Não existe 2 fórmulas de água, existe uma só. Porque a verdade é só uma. O resto é mentira. Pode fantasiar do jeito que quiser. Quer dizer que é água, mas não é água. Né? Pode falar de qualquer jeito, mas é mentira. Fora disso, é mentira. Por exemplo,
são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa é a fórmula da água. Se eu colocar mais 1 átomo de hidrogênio, fica H3O. Isso é um composto químico, uma substância química. A gente chama de óxido de trítio. É uma água também, é chamada água pesada. Ela é boa, sabe para quê? Para fazer bomba atômica. Você toma ela, é tomar e explodir. Mas foi só um átomozinho de hidrogênio a mais, mas deu bomba. Se eu tirar 1 átomo de hidrogênio, em vez de ficar de H2O, fica H1O, dá outra substância. É uma hidroxila, é ácido. Se derramar aqui em cima da mão, aqui, vaza embaixo. Ácido. Só tirou 1 átomozinho de hidrogênio, virou ácido. Não é água boa de beber. Se eu botar 1 átomo de oxigênio, fica H2O2, sabe o que é isso? Água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Você bebe essa água? Água oxigenada, volume 30? Para descolorir cabelo? Então, tudo que gira em torno da verdade é mentira. É mentira. Não tem jeito. Então, o que o Senhor nos traz, o Senhor alimenta a sua igreja, é com a verdade pura. Doa a quem doer. Então, o Senhor Jesus, o discurso dele, é o discurso da verdade, porque ele mesmo disse, eu sou um caminho qualquer, não foi isso? Um dos caminhos. Todo caminho vai lá em Roma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tudo definido. Ele é a verdade única. Se não for em Jesus, pode ser bonito do jeito que for, mas não é verdade. Então, a palavra que ele nos traz é a essência da verdade. E o discurso dele era um discurso temperado com sal. Alho, cebola, sal e vinagre. Quem gostasse, gostava. Quem não gostasse, foi embora. Porque ele é verdade. Ele fez várias promessas para nós, não fez? As promessas de Jesus. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A igreja até glorifica, né? Deitar-me fazem verdes pastos. Eu que já gosto de dormir. Eu falo aleluia de todo tamanho, né? Mas tem um versículo que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não ouvi nem um aleluia. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a glorificação. Mas o vale da sombra da morte é uma verdade também. A igreja tem que glorificar. Outra promessinha que ele fez para nós, diz assim, no mundo tereis aflições. A igreja também não glorifica. Só no finalzinho. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí, aleluia. Glória a Deus. Mas as aflições, ele prometeu que nós passaríamos. Mas é a verdade. Jesus não passava mel na boca de ninguém. Ele falava preto no branco, positivo ali. Uma vez ele estava com um grupo seguindo ele, geralmente era 3, 4, 5 mil pessoas atrás dele. E ele fez uma multiplicação dos pães. E foi um sucesso, aquela operação de multiplicação dos pães. Pão e peixe. Um sanduíche perfeito. Pão com peixe. No outro dia, a multidão multiplicou. Em vez de 5 mil, tinha 10 mil. E os apóstolos e discípulos ficaram maravilhados com aquilo. Senhor, nossa igreja está abafando. Olha só, que sucesso. Olha o número de convertidos. Nosso grupo de assistência não está dando conta. Tanta gente que veio, dobrou o número de pessoas. E Jesus disse assim, olha,
Vocês estão pensando que esse pessoal está me seguindo aqui porque quer ouvir minha palavra de vida eterna, minha doutrina? Eles estão aqui por causa disso aqui, ó, a comida. Eles vêm aqui só para encher o ventre. Será, Senhor? O senhor está enganado, não? Enganado? Espera um pouquinho que eu vou dizer uma palavra para eles aqui, vocês vão ver. Aí lá do alto do monte, ele disse assim: aquele dentre vós que quer me seguir, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Aí começou aquele zum lá embaixo. O que ele disse? Que vai trazer a luz elétrica para cá? Não, ele falou em cruz. Falou em cruz? Cruz! Estou fora. Está indo aonde, irmão? Não, o celular tocou aqui no Vibracal, tem que sair, tem uma reunião agora. Não, vamos nessa e tal. E coisa começou aquele espalha-brasa. Ficou só aquela meia dúzia de gato pingado. E Jesus disse assim, não disse? E vocês? E vós? Quereis ir também? Pode pegar carona com eles. E Pedro, que sempre tomava a palavra, disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E seguiram Jesus. A palavra dele é assim, temperada com sal. Aceita ou não aceita? Mas a verdade tem que ser dita. O Senhor não estava preocupado com multidões seguindo ele, não. Tanto é que ele trabalhou com um grupinho pequeno, só 12. 3 anos ali, com 12. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, em 85, 86. Nós começamos com um grupinho pequeno lá de americanos. Nós éramos exatamente 12. Éramos 12. E ficamos ali, convidava um, convidava outro, e a pessoa prometia que ia, na véspera ligava dizendo que não ia. Aí fazíamos o trabalho, visitava a pessoa, não, na sua igreja, não, vou na sua igreja, assim, sexto domingo agora não falho não. Chegava no domingo, falhava, não ia ninguém. E nós tínhamos cultos lá, um dia sim, o outro também, assim, intercalando, né? Só sexta-feira que nós não tínhamos. Mas mesmo assim, a gente morava numa casa grande, e a igreja funcionava nessa casa, eu morava lá. Sexta-feira, dava 6 horas da tarde, mais ou menos. Aí começava a aparecer ô pastor, o irmão fulano está aí? Não está não, mas falou que vai chegar daqui a pouco e tal, tem que conversar com ele. Eu falei, entra para cá. Entrava. Daqui a pouco chegava outro, fulano, o pastor, fulano está aí? Não, acabou de chegar. Vou usar a sua garagem aqui. Tá, pode ir lá. Daqui a pouco a igreja estava toda ali. Sexta-feira. Eles sentiam falta da gente. Acabava que nós estávamos ali fazendo um culto. E no inverno, em volta da lareira, e ali o fogo caía. Fogo na lareira e fogo do céu que caía. Era uma festa muito grande. Então, nós vivíamos assim, nesse período, vivendo, trazendo para eles uma palavra diferente. A palavra de Deus, a base foi estabelecida ali. Mas por 3 anos, a igreja não cresceu, nenhum. Eles estavam muito abençoados, mas estavam preocupados, a nossa igreja não cresce. Aí eu dei o testemunho desse pastor que eu conheci, que ficou com a igreja também, com 12 membros, durante 3 anos. A igreja não crescia. E no final teve um que saiu ainda, ficaram com 11. Pastor usado por Deus, milagres no ministério dele, ressurreição no ministério desse pastor. Esse cara com glória regalada, que pastor é esse? Eu falei, Jesus. O Jesus ficou com uma igrejinha de 12 membros, no final das contas, um ainda escapuliu, saiu. Mas a base ficou. Jesus trabalhou com 12, mas estabeleceu com eles o fundamento. Foram 12 homens que, com a bênção do Espírito Santo, reviraram este mundo, dividiram a história em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Louvado seja Deus por isso. De modo que a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel do Senhor Jesus, que nós não somos exclusivos disso, a igreja do Senhor está no mundo inteiro. O Senhor nos deu um trabalho para nós tomarmos conta, e nós vamos dar conta desse trabalho.
E o Espírito Santo tem nos abençoado, tem nos dirigido, só erra quem quer, porque o caminho do Senhor está mostrado no nosso meio. Louvado seja Deus por isso, pela bênção da sua palavra e seu Espírito. De modo que nós vimos aqui, isso aqui é a didática do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que dividiu a história da humanidade dessa maneira, de maneira que nós, de uma olhada só, nós entendêssemos qual é o plano de Deus. Então, nessa faixa amarela aqui, esqueçam dessas bolas azuis aqui, imaginem só essa faixa amarela, com a flecha para lá e a seta para cá. É a eternidade. Eternidade não tem início nem fim. Eternidade, portanto, seria essa faixa amarela contínua, sem nenhuma interrupção. É o tempo de Deus. Deus, portanto, ele habita na eternidade. Mas como o projeto dele, o plano de Deus, seria fazer a nossa história, a história da humanidade, a história do homem, é como se Deus tivesse pego essa faixa amarela da eternidade e com a espada do Espírito ele abriu, cortou no meio, afastou uma banda para lá, outra para cá, e no meio ele inseriu essas bolas azuis aqui, que representam o tempo do homem. Então aqui é o projeto de Deus para com o homem. Lá em cima eu tenho o tempo de Deus, que é em amarelo, e tempo do homem, que são esses círculos em azul aqui, que representa, cada bola dessa aqui representa um período de quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos, não é isso? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7.000 anos que é a história do homem. Como a nossa semana tem 7 dias, Deus não tem uma semana, ele tem um semanão. Né? É um semanão de 7.000 anos. Por que podemos dizer isso? Porque a própria Bíblia nos informa que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. De modo que nós temos aqui, na verdade, uma grande semana, que é a semana de Deus. E são 7 milênios, ou 7.000 anos, ou 7 dias de Deus, porque 7 é o número da perfeição. Mas, diga-se de passagem, 7 é o número da perfeição do Pai, que cada pessoa da eternidade tem um número perfeito. Então, para o Pai é o número 7. O número 8 é o número do Filho, não é isso? E o número 9 do Espírito Santo. Por que isso? Porque o nome de Jesus, por exemplo, o número 8, ele representa graça, ou salvação pela graça. Tem tudo a ver com Jesus, não é isso? Quantas pessoas foram salvas de Sodoma? Quantas pessoas foram salvas na cidade de Sodoma? Foi Ló, a esposa dele, mais 3 filhas e mais 3 genros, não é isso? Quantos foram? Hein? Nossa, ficou esse povo atrás, né? Ficou transformado em quê? Estátua de sal, sabe por quê? Porque antigamente, nas épocas antigas, gregas, eles faziam templos e colocavam como colunas estátuas de mulheres. Então, eles colocavam as mulheres as estátuas de granito branco. Então, aquela estátua de mulheres assim, eram colunas com o formato do corpo de uma mulher. Então, a Bíblia diz assim, para que as vossas mulheres sejam o quê? Como colunas, a Bíblia diz isso no livro de Provérbios. Então, a mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua que parecia ser de granito, de mármore branco, mas não era. O que era? Sal. É tão forte que jogar um balde d'água derrete. E ela ficou ali na estrada, no caminho, porque ela indo para lá, no caminho da salvação, ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído do coração dela. Por isso que ela olhou para trás. E quando virou para trás, ela demonstrou que o caráter dela não era uma mulher firme, como coluna do templo de Deus. Ela só tinha aparência de coluna, só tinha aparência de mármore branco. Mas, na verdade, era sal. Uma coisa que não tinha estrutura nenhuma, que um balde d'água derrete. Isso é uma mensagem muito grande, muito importante,
que nós podemos pregar com abundância. O número 8, portanto, é o número da graça salvadora. E quando nós escrevemos o nome de Jesus em grego, nós temos, cada letra do nome de Jesus tem um valor numérico no alfabeto grego. E quando eu somo as letras do nome de Jesus, Iesos, em grego, dá um total impressionante. É 888, mostrando que o 8 é o número da graça do Pai, o número da graça do Filho, graça salvadora. Então, 7 é o número da perfeição do Pai, 8 é a graça salvadora de Jesus, e 9 é o número da santidade do Espírito Santo. Tanto é que, quantos dons existem do Espírito? 9. E quantos frutos do Espírito? 9 também. Então, eu tenho 7 é o Pai, 8 é o Filho e 9 é o Espírito Santo. Quando somos 3, dá 24, dividido por 3, dá 8. Então, a média de Deus é 8, é graça, é amor. Por isso que João diz, Deus é amor. Aqui nós temos aqui a Semana de Deus, e nós começaríamos aqui com o domingo, que é o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós estamos aqui, no finalzinho da sexta-feira. Aqui, neste ponto, é que a igreja vai ser arrebatada. E aqui, entre este círculo e o outro, vai haver a grande tribulação aqui na terra e no céu. Vai acontecer as bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, que são 7 anos aqui embaixo, de grande tribulação. 7 anos de bodas em cima, ao mesmo tempo. A igreja desce no final da tribulação e Deus estabelece aqui na terra o reino milenar. Que, na verdade, isso aqui seria o que nós chamamos de milênio. Na verdade, cada círculo desse aqui é um milênio. Mas nós costumamos tanto chamar isso aqui de milênio, que pegou o apelido. Então, quando nós falamos milênio, é o 7º milênio. É o milênio final, onde a Terra vai ser reformada. Enquanto nós estamos vivendo aqui, e todos os 15 bilhões de seres humanos que viveram aqui nessa nave espacial chamada Terra, né? Nós somos passageiros aqui nessa nave espacial chamada Terra. Muita gente sai daqui, né? Aliás, todo mundo é obrigado a sair daqui um dia, não é isso? E quando se sai daqui, nós vamos para a eternidade. Ou seja, vida eterna ou morte eterna. Mas ninguém fica aqui para contar a história. Não é? E é por isso que nós queremos sair daqui da terra com a bênção da vida eterna. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. De modo que essa vida que o Senhor nos trouxe da eternidade é que vai nos levar para a eternidade. Então aqui está muito claro o tempo do homem e o tempo de Deus. Esse versículo aqui, esse cronograma, podemos dizer assim, esse cartaz, é materialização deste versículo aqui. Desses 2 versículos que são no Salmo 90. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés. E no verso 2, ele diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E muito nos confundia quando nós vimos isso, de eternidade a eternidade. O que quer dizer isso? A eternidade não é uma só, mas é porque didaticamente o Espírito Santo está nos mostrando aqui que a eternidade passada é o que veio antes da contagem do nosso tempo. E a eternidade futura está aqui, é depois do nosso tempo. Portanto, antes de Gênesis, é eternidade. Depois do Apocalipse, eternidade também. Aí nós começamos a entender a aplicação deste verso aqui que Moisés escreveu no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus, porque é o tempo de Deus. Mas no verso 12 do mesmo Salmo, ele diz, ensina-nos o quê? A contar os nossos dias. Aqui são os nossos dias. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, é que está nos ensinando a contar os nossos dias aqui, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não é coração rico, coração famoso, coração cheio de glória, nada disso. Corações sábios.
Porque hoje no mundo existe muita gente com muita fama, com muito dinheiro, com muitos bens materiais, com muito isso, rei disso, rei daquilo, rei da música, rei da corrida do carro, rei do futebol, etc. O mundo é rei. É gente cheia de coisas. Mas o que Deus está procurando são homens cheios de temor, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo. Isso é coisa rara hoje em dia. Mas é o que Deus quer. Se você não tem sabedoria, Deus quer te encher de sabedoria. Se você tem pouco do Espírito Santo, Ele quer te abarrotar com o Espírito Santo, até transbordar. Enche-me, ó Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Aí, quando eu transbordo da bênção de Deus, eu atinjo quem está em volta. E encho outros vasos que estão em volta. Eu sou o menor dos vasos, mas transbordar eu posso muito. Né? Aí o Espírito Santo vai derramar o seu poder sobre nós. Então, esse cartaz aqui é um cartaz muito ilustrativo que nos mostra, nós pegamos a eternidade, hein, para chegar nas 7 cartas. Mas a igreja aqui vai ter entendimento da posição cronológica em que nós estamos vivendo. Então, esse aqui é o primeiro cartaz, porque mostra, pega lá na eternidade. Nós estamos aqui, ó, nessa bola aqui. Seria a sexta-feira de Deus. E aqui vem o sábado, né, o Shabat, que quer dizer descanso. Porque a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele criou foi nesses 6 dias aqui. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, sexto dia. E no sétimo Ele descansou. Descansou por quê? Porque a palavra sétimo em hebraico é Shabat, que deu origem à palavra sábado. Mas, na verdade, Shabat quer dizer descanso. É o descanso depois de uma obra terminada. Um carpinteiro, quando ele termina a obra que ele fez esse púlpito aqui. Na hora que ele terminou, deu a última mão de verniz, ele para e descansa. É o Shabat dele, é o descanso depois de uma obra que foi completa. Então, Deus pode, por assim dizer, descansar aqui, porque durante 6 milênios ele realizou a obra dele. Deus Pai criou aqui no início. A criação do Pai não foi aqui no início, em Gênesis? Deus Pai criou. O homem se perdeu, etc. e tal. Chegou aqui, a segunda pessoa da Trindade remiu o homem que estava caído. Então, Deus criou o homem caiu. O Filho veio aqui, ó, e remiu. Porque aqui é onde Jesus apareceu. Deus Filho salvou. E daqui para frente, o Espírito Santo santifica este homem que foi remido. Porque o homem não pode ser santificado se ele não for salvo. Criado, todo mundo é. Todo mundo é criatura de Deus. Mas nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. E depois que nós somos remidos e feitos filhos, nós começamos então a ser santificados pelo Espírito Santo. Santificação não é uma coisa que você pega, adquire da noite para o dia. Dormiu no pecado e acordou santo. Não existe isso. A santificação é um processo de dia a dia. À medida que nós vamos renunciando à nossa vontade e fazendo a vontade do Pai, nós estamos, portanto, nos santificando. Este é o processo daquilo que nós chamamos de obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é um trabalho, é uma construção que o Espírito Santo está fazendo no coração de cada um. Pode passar. Então, como nós estávamos analisando, pode passar a figueira, por favor, Rodrigo. Como nós estávamos, portanto, analisando aqui, isso aqui é o mesmo quadro anterior, só que não tem aqui a eternidade representada. Mas nós já aprendemos, né, que antes de Gênesis é a eternidade e depois do Apocalipse é também a eternidade. Então, nós vamos agora nos concentrar um pouquinho mais, né, no projeto de Deus. Nós começamos com a eternidade e aqui nós estamos no tempo do homem. Né, esse é o plano de Deus através dos séculos com relação ao homem, porque o homem foi chamado à criação aqui, ó, Adão, foi chamado à criação aqui, é o tempo do homem, passando por Abraão, Jesus, até os nossos dias de hoje,
e depois o milênio aqui, depois do milênio, novos céus e nova terra, nós passamos a eternidade novamente. Quem veio da eternidade, volta para a eternidade através da bênção de salvação. Esse quadro também aqui é muito prático, ilustrativo, porque esse quadro aqui mostra especificamente a história de Israel, que não é o nosso assunto aqui, nessas aulas. Essa figueira aqui, deitada, foi colocada deitada para nós compararmos tudo o que aconteceu com Israel ao longo da história universal. Essa história aqui, de quantos mil anos? A história da Bíblia são 7.000 anos, são 6.000 aqui, mais o milênio. Aqui nesse cartaz foi colocado aqui esse espaço para mostrar que entre o 6º milênio, onde nós estamos vivendo aqui, nós estamos pelas pontas aqui, só esperando o toque da trombeta para subir aqui, para o arrebatamento da igreja, não é isso? Então nós podemos nos localizar aqui. Tudo aqui para trás já aconteceu. Nós estamos aqui, esperando o toque da trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Enquanto no céu vai ter 7 anos de bodas, aqui na terra também vai ter 7 anos, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo bodas lá em cima, está acontecendo também a grande tribulação aqui embaixo. Quando tiver terminada a grande tribulação, a igreja do Senhor desce. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Desce e uma reforma vai ser feita na terra para estabelecer o reino milenar de Jesus. De modo que nós temos aqui, de um lance, nós temos a história da Bíblia todinha diante de nós, diante dos nossos olhos. E a didática do Espírito Santo fez melhor ainda para nós. Dividiu esses 6.000 anos aqui, ó, que é o que nos interessa aqui, dividiu de 2.000 em 2.000. Por exemplo, de Adão até Abraão, são 2.000. De Abraão a Jesus, mais 2.000, e de Jesus até hoje. Por enquanto, 2010, né? Não é isso que nós estudamos outra vez? Eu disse também que aqui são 2.000 anos certinho. Não foi isso que eu falei? Esqueceram não, né? De Adão a Abraão, nós falamos 2.000, mas não é 2.000 certinho, é mais ou menos. Em números redondos, né? De Adão a Abraão, dá 1.948 anos. Então, faltou, né? Faltou um pouquinho, de 2.000. 1948. De Abraão a Jesus, passa de 2.000. Então, dá 2.056. E de Jesus até o arrebatamento, antes de 2.000 nós não sabíamos se ia ser antes ou depois, né? Hoje nós sabemos que antes não pode ser mais, né? Já passou de 2.000, então 2010. Agora, quanto aqui faltou, aqui passou, aqui também já está passando, mas vai passar quanto? Será que é 2056? Será que vai ser 2080, 2030, 2011? Misericórdia. Mas o fato, o Senhor não permitiu que fosse redondinho, justamente para nós não chegarmos numa conclusão, porque é uma surpresa. Se fosse de Adão a Abraão, 2.000, como diz o mineiro, certinzinho, né? Porque o mineiro não fica satisfeito com certinho, não. Tem que botar um zinho para dar aquele acabamento, né? Fazer o overlock, né? Certinho, se fosse 2.000 certinhozinho, era fácil, né? De Abraão a Jesus, 2.000 certinhozinho, e de Jesus até nós, 1999, dia 31 de dezembro, vai ser aquela agonia, né? Todo mundo de roupa nova, roupa branca, malinha arrumada também, que ia ser o toque da trombeta. Aí não seria surpresa, mas Jesus disse que o arrebatamento vai ser uma surpresa, como um ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora que ele vai chegar, né? Vou roubar seu apartamento dia 12 de outubro, às 7 horas da noite. Assim fica mole, né? É o ladrão burro. O ladrão chega de surpresa, não é isso?
E o Senhor vem raptar a igreja dele também de surpresa. E não num abrir e fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. Mas é a volta de Jesus. Então fica uma surpresa. Nós não sabemos o dia nem a hora. Agora, nós sabemos dos sinais que ele falou que ia acontecer quando ele tivesse para voltar. Ele não deixou sinais? Ouvireis de guerra. Tem alguém ouviu falar de guerra aqui recentemente? Rumor de guerra. Nação contra nação. Invasão do Morro do Alemão. Diz que invadiram lá, né? Botaram os bandidos para fora. Vamos ver até quando. Ouvireis falar de pestes, doenças incuráveis. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, maremotos, tsunamis, ventania, ciclone, furacão, vulcão. Tudo isso ia acontecer. Cada vez que a terra treme, nós podemos dizer, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Né? E para você multiplicar o pecado da sensualidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o que nós temos visto aí nas páginas de televisão, internet, MP3, MP4, essa confusão que nem eu entendo mais, todo lugar que se abre, o pecado está aumentando, gradativamente. Agora, isso aí, para nós, que estamos na espera do Senhor Jesus, cumpre-se a seguinte profecia: não há comunhão entre a luz e as trevas. Tem outro versículo que diz assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito é meio-dia. Então a igreja, entendam irmãos, a igreja ela está crescendo para a luz, porque a nossa vereda é como a luz da aurora. O nosso entendimento de Bíblia, conhecimento de Deus, a tendência é aumentando cada vez mais, para que o dia espiritual seja perfeito. Nós estamos caminhando para o meio-dia, enquanto que o mundo está caminhando para meia-noite. O mundo está pecando hoje? Está, mas vai piorar. Porque o relógio ele está caminhando para a igreja e para o mundo. O nosso globo terrestre, enquanto aqui no Brasil é meio-dia, lá no Japão é meia-noite. Então, isso aí do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, a comparação é a mesma. A igreja está caminhando para o meio-dia e o mundo, que é o oposto à igreja, está caminhando para meia-noite. A igreja já chegou ao meio-dia? Não, falta pouco. E o mundo já chegou à meia-noite? Também não, porque na hora que chegar meia-noite lá embaixo, chega aqui meio-dia aqui em cima. É justamente nesta hora que vai haver separação entre o mundo e a igreja. A igreja vai ser arrebatada nessa hora. Por isso que Jesus disse, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, partilha o encontro. Porque é a meia-noite das trevas espirituais da terra. Na hora que chegar naquele momento, não vai ter jeito. A igreja não vai poder ficar aqui mais. É justamente nessa hora que ela vai ser raptada, vai ser arrebatada pelo Senhor. De modo que, aqui nós temos, então, a didática do Espírito, mostrou esse 2000, 2000 e 2000 em números redondos, mas a verdade é que nós estamos aqui. Quando nós estudamos a respeito de Israel, Israel foi plantado aqui em Abrão, Abrão foi a semente de Israel, o primeiro homem que Deus chamou para criar a nação de Israel foi Abraão, portanto Abraão foi uma semente. Uma semente amortecida, morta, porque só Deus pode fazer uma coisa dessa. Se eu quero pegar um homem para ser pai de uma nação, eu ia pegar um homem já casado, com 12 filhos, 34 netos e alguns bisnetos. Era uma meia nação pronta. Né? Mas Deus pegou um homem casado com uma mulher já idosa e estéril. Dá para entender isso? Mas são as coisas de Deus. Porque o milagre que aconteceu em Abraão não foi ele que fez, foi Deus que fez. Deus operou o milagre em cima de uma semente morta. Porque se esse morrer, virá a dar muito fruto, mas se permanecer vivo, permanecerá só. Então, tudo que nós temos, nós somos estéreis. Graças a Deus por isso. Porque o pastor que está pregando aqui não tem nada para dar. Se está saindo alguma coisa boa aqui, é dele, veio dele. Então, toda a glória é dele. Eu sou apenas um canal.
Só uma lajota seca, furada aqui. Se tiver alguma coisa dentro, atrapalha o fluir do Espírito. Então, quanto menos nós temos de nós mesmos, melhor, porque aí o Espírito Santo flui mais tranquilamente, sem problema, sem obstrução. Por isso que João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua, até desaparecer mesmo. Que nós somos tudo lajota de barro, candeia de barro, que quebra, varre, joga no lixo e acabou. Então, a igreja está se preparando aqui para ser arrebatada. Esse período aqui é que nos interessa agora, o período das 7 cartas. Veja que o primeiro cartaz mostrou a eternidade, mostrou o plano de Deus. Tá? Esse segundo cartaz já tirou a eternidade fora, nos concentrou aqui só nesses 6.000 anos. E o próximo cartaz vai mostrar só esse períodozinho das 7 cartas. Pode mostrar o anterior. Aqui, o períodozinho das 7 cartas, porque aqui é que nasceu Jesus, viveu, teve seu ministério, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. E inaugurou a igreja. Porque Deus é como se Deus tivesse 2 filhos. Tem um filho mais velho, que é Israel. Olha o tamanho de Israel. 4.000 anos. Aqui não conta porque é raiz, né? Israel passou a viver daqui para cá, através de Abraão. Isso aqui foi só terra para plantar a figueira, para a figueira poder crescer nesse vaso aqui. Então, a história de Israel é daqui para cá, de Abraão para cá. Então, quantos anos tem Israel? Quantos anos? Pode falar forte mesmo, sem medo de errar. Quantos anos? Está fraco ainda. Quantos anos? Olha a dica aqui que eu estou contando, né? Ó. Por que a igreja está falando para dentro? Quantos anos, irmãos? Isso. É igual uma mãe portuguesa que chamou o filhinho e falou, Quinzinho. Viva Quinzinho, né? Quinzinho, chama o seu pai para dentro. E o menino ficou lá uns 30 minutos lá e nada dos dois virem, né? A mãe foi lá ver, conferir o que estava acontecendo. O menino estava chamando o pai assim, pai! Chamando o pai para dentro. Por isso que o pai não escutava. Então a igreja está falando que é a mesma coisa. Israel é uma história de quantos anos, irmãos? 4.000 anos. Agora todo mundo chamando o pai para fora. Israel é tido na Bíblia como uma árvore. É uma árvore que representa Israel, não é isso? Enquanto que a igreja também é representada por outra árvore. Israel é representado pela figueira. E a igreja é representada pela videira. Porque Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Então, essa árvorezinha que foi plantada aqui é o segundo filho de Deus. Israel, o filho mais velho. E a igreja é a caçulinha. Por isso que é esse dengo que o Senhor tem conosco. Nós somos o filhinho mais novo. A igreja tem quantos anos? 2.000 anos. Para esse marmanjo aqui que tem 4.000, nós somos criancinha. Não é? Por isso que o Senhor tem tanto cuidado conosco. Agora vejam, Deus trabalhou aqui esse tempo todo com Israel. Chegou aqui nesse ponto, quando Israel rejeitou Jesus, ele veio buscar o que eram seus. Mas eles rejeitaram, Jesus agora é meu. Não é isso? Então Israel secou aqui. Quando Israel secou, Deus parou de trabalhar com Israel e começou a trabalhar com a igreja. E é por isso que é importante que a igreja saiba os períodos que nós vivemos, estamos vividos na face da terra. Aqui tem 7 tracinhos aqui, cada um correspondendo a uma das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é o último período. E confirmando ainda mais, nós estamos vivendo agora no período de Laodiceia. Em outras palavras, nós estamos pelas pontas. Se prepara. Nós estamos pelas pontas. Pode ser
que o arrebatamento seja daqui a 10 anos, por exemplo. Mas pode ser que você tenha o seu arrebatamentozinho particular. Não é? Ninguém é proibido, não. Se adiantar, não é? Aí os pastores estavam olhando por um irmão, falaram, Senhor, o irmão está muito doente, Senhor, cura o teu servo. Ele lá, se negroca, amém, amém. Dá uma bênção de renovo, amém, Senhor. Mas se for da tua vontade, leva ele. Na hora daquela reação, de maneiras que nós estamos aqui, ó, pelas pontas. O senhor pode demorar 8, 10 anos para buscar a igreja, mas você pode ter seu arrebatamentozinho particular. De vez em quando tem um aí que se precipita e parte, não é isso? Quando é que nós temos que estar preparados? No dia do arrebatamento? Todo dia. Tem um pastor que falou comigo assim, olha, viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Então é um conselho bom, eu nunca mais me esqueci disso. Um dia eu vou acertar. Hoje, como se fosse o último, e era mesmo. Era o último. Hein? Um dia dá certo. Bom, então nós podemos encerrar aqui, para que na próxima ocasião, próxima reunião que nós vamos ter, a gente já pode então entrar aqui no período das 7 cartas, que é o início da igreja, que está lá bem descrito no Atos dos Apóstolos, né? Até o arrebatamento. É uma história emocionante, porque conta a história, as fases que a igreja viveu ao longo dos séculos, e tudo isso confirmado com a história universal. Tudo isso aqui é Bíblia, mas tudo isso aqui está assentado em cima da história universal. A Bíblia não diz assim, era uma vez, nada disso. No ano tal, do mês tal, do dia tal, semana tal, hora fulana de tal, veio a palavra do Senhor a mim dizendo. A palavra de Deus é assim. Pode lá somar, fazer as contas, botar calculadora, se você quiser, vai dar tudo certinho. Porque é a palavra de Deus, é perfeita e maravilhosa. Então, na próxima ocasião, nós formos estudar aqui sobre as 7 cartas, nós já vamos saber onde é que estão inseridas essas 7 cartas. Tá? Porque esse cartaz aqui é um cartaz que mostra com clareza, o cartaz anterior também. Até aquela irmã que eu falei com a igreja aqui, aquela senhora de idade, encontrou comigo depois de uma aula no Manaim, e falou assim, pastor, gostei muito da aula das bolas. Sem concordância também, né? A aula das bolas. A irmã entendeu? Não entendi não, irmão, mas muito ungido. Você deu uma benção. Coitado, eu não tinha alcance para entender isso aí. Mas é uma coisa muito simples. Nós vamos lembrar sempre desse cartaz de 7.000 anos, o cartaz anterior que mostra a eternidade, o período do homem, da história da humanidade. E nessa história da humanidade, o que nos interessa nesse estudo é o período das 7 cartas, que é o período da igreja. A igreja começa a contar daqui até aqui. O resto é a história de Israel. Nós vamos ter chance de estudar também sobre a história de Israel, se Deus assim permitir. Mas no momento agora, nós vamos estudar sobre as 7 cartas. Por quê? Porque o tempo se aproxima, o tempo está próximo. O arrebatamento da igreja se aproxima. E a igreja tem que estar ciente disso. Porque sem santificação, alguns verão a Deus, não é isso? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Você pode estar enganando quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Tá? Porque do alto céu, tudo Deus vê. Deus está vendo como chamas de fogo. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai, bendizemos o Teu nome e te agradecemos por Tua presença conosco, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, pelos Teus planos proféticos, aquilo que Tu tens falado ao Teu povo em toda a face da terra. A voz da rola ouve-se em nossa terra. O inverno se passou. Eis que chega a chuva para renovar.
renovar os campos, fazer com que as flores venham enfeitar as campinas, os dons espirituais. A videira está coberta de flores, os cachos de uva, toda a bênção que tu tens concedido à tua igreja em toda a face da terra. As mandrágoras dão cheiro, as tuas portas estão abertas, Senhor Deus. Nós te louvamos pelo teu poder renovador, pela alegria do teu Espírito, pelos dons espirituais, pela bênção de salvação. Rikala basturi handakla basturi halakla suri handamastei.